Em instantes, você receberá uma revelação que transcende palavras e atravessa o tempo. Um ensinamento milenar de Rumi, o mestre Sufi, sussurrado aos corações que buscam libertar-se das amarras internas. Está a um passo de acessar um campo sutil onde o silêncio e o ser se entrelaçam e onde a sabotagem se revela não como inimiga, mas como guardiã do portal interior. Prepare-se. O que virá não é uma simples ideia, mas uma chave viva, um fluxo invisível que transforma o labirinto da mente num jardim secreto da alma. Faltam segundos para algo profundo emergir, e ao final desta jornada, uma técnica poderosa será entregue a você, pronta para ativar essa frequência espiritual dentro do seu ser. Você já sentiu aquela voz interior que parece querer te prender? Uma força invisível que faz com que você repita padrões, mesmo quando seu desejo é o oposto. Já percebeu como muitas vezes sua mente trava, como se existisse um silêncio interno que não permite o movimento, um vazio pesado que impede o fluxo natural da vida? É esse sentimento, essa tensão entre o querer e o não poder, que o mestre Rumi convida você a observar com uma nova luz, a luz da sabedoria sufista, que nos revela que o que chamamos de sabotagem é, na verdade, um fenômeno muito mais profundo, um sinal da alma em busca de sua dança verdadeira. O que você verá não está à vista de todos, está além dos condicionamentos coletivos, nas camadas mais sutis da mente e do espírito, onde o amor divino pulsa silenciosamente, aguardando seu chamado para o despertar. Mas a maioria caminha pelo caminho errado, guiada por dinâmicas mentais invisíveis que se disfarçam de segurança e conforto, quando, na verdade, são barreiras que nos afastam do despertar. O que muitos interpretam como fracasso, medo ou incapacidade, Rumi nos mostra que é uma expressão do ego ferido, um véu que impede o contato com o silêncio interior, onde reside a verdadeira força. Isso não é simplesmente um problema psicológico, mas uma manifestação do fluxo interior interrompido. A sabotagem que você enfrenta não é um inimigo a ser combatido, mas uma mensagem para ser escutada com reverência. Rumi, com sua poesia e sabedoria mística, convida-nos a romper com esse ciclo, não pela luta direta, mas pelo abandono do apego às sombras internas, revelando assim a arquitetura invisível do ser. E se eu lhe dissesse que seu corpo, sua energia, já sabe esse segredo? Que mesmo enquanto sua mente se perde em dúvidas e inseguranças, seu ser sutil está conectado a uma frequência espiritual que pulsa, que chama, que deseja dança e união. Imagine sentir essa vibração como uma chama invisível, uma luz interna que não se apaga, mesmo quando a escuridão parece reinar. Feche os olhos por um instante e perceba o ritmo do seu coração. Ele é o tambor ancestral da alma, o compasso do amor divino que Rumi canta. Essa dança da alma transcende a mente, levando você para um espaço onde o fluxo não é interrompido, onde o silêncio interior se torna voz, e o deserto da solidão, um jardim florido. É nesse campo sutil que a verdadeira transmutação acontece, um salto quântico interior que nenhum esforço mental pode alcançar sozinho. O conhecimento que sustenta essa verdade é antigo, tecido nas linhas dos poemas de Rumi, na filosofia do sufismo e nos ensinamentos sagrados dos Vedas e da Cabala. Há milênios, os mestres místicos compreendem que a sabotagem interna é parte da jornada alquímica da consciência, um teste da alma que chama para a união com o todo. A sabedoria sufista revela que o caminho do coração exige entrega, silêncio e confiança na voz da alma, que fala através do mistério e da metáfora. Enquanto a cultura moderna busca resultados rápidos e soluções superficiais, os antigos navegadores do espírito compreendiam que o segredo reside na paciência do deserto, na dança da rosa com o vento, na alquimia que transfigura o chumbo do ego em ouro puro de iluminação. Essa sabedoria ancestral nos convida a respeitar as camadas da mente e a escutar o silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra. Hoje, a ciência começa a tocar o que os mestres sufis já sabiam há séculos. Pesquisas em neurociência
indicam que o cérebro humano é capaz de acessar estados alterados de consciência, onde padrões antigos podem ser transformados e novas frequências se alinham com a vibração do ser. Estudos recentes em epigenética sugerem que as dinâmicas mentais invisíveis, transmitidas por modelos herdados da psique humana, podem ser reprogramadas através da prática meditativa e do alinhamento espiritual. Laboratórios investigam o efeito da atenção plena e da contemplação sobre a arquitetura neural, revelando que a alquimia da consciência não é apenas misticismo, mas um fenômeno tangível. Isso nos mostra que o caminho do coração não é uma ilusão, mas uma realidade vibracional que toca as camadas mais profundas do nosso ser. Agora, você pode aplicar um gesto simples, um pequeno ritual interno que ativa essa conexão profunda com o fluxo interior. Inspire profundamente, sentindo o ar preencher não só seus pulmões, mas também o espaço invisível ao redor do seu coração. Enquanto expira, imagine que está soltando as amarras invisíveis que te prendem, os condicionamentos coletivos, as dinâmicas mentais que te impedem de avançar. Permita que o silêncio interno se instale, não como ausência, mas como presença viva. Visualize a chama secreta da alma, aquela que Rumi chama de a rosa e o mistério, brilhando intensamente dentro de você. Sinta essa vibração pulsar e convidar sua alma para a dança, para a união com o divino, para o despertar que muitos buscam, mas poucos percebem. Mas o que vem agora vai além de tudo o que você já imaginou. A jornada do sufismo, com sua linguagem da alma e sua arquitetura do invisível, guarda camadas que ultrapassam o simples entendimento racional. Quando você sentir que essa frequência espiritual está despertando em seu interior, saiba que existe um campo ainda mais vasto, uma memória cósmica, um portal espiritual, esperando para ser aberto. A dança da alma não termina na transmutação da sabotagem. Ela segue vibrando em níveis mais altos, alinhando seu ser com a unidade do todo, com a consciência cósmica que transcende o tempo e o espaço. Prepare-se para atravessar o véu, para um salto quântico interior que apenas os corações mais puros e atentos podem vivenciar. E mesmo assim, isso é apenas a superfície de um mistério maior. A voz do silêncio, que Rumi tão profundamente ensinou a escutar, revela que o despertar espiritual é uma viagem sem fim, uma espiral ascendente que se abre em infinitas possibilidades. A chave para essa expansão está na frequência do ser, na alquimia interior que transforma dor em luz, bloqueios em fluxo, sombra em revelação. Você está entrando no jardim interior onde a rosa nunca murcha, onde o amor incondicional é a raiz e a flor, onde o silêncio interior se torna a voz da alma em sua plenitude. Sinta essa vibração elevada que ativa a sua jornada espiritual e permita que cada momento seja uma meditação sufista, uma dança sagrada em comunhão com o divino. A sabedoria do coração não é algo que se aprende, mas algo que se desperta, algo que se torna visível apenas para aqueles que escolhem olhar além dos modelos herdados da psique humana, que ousam questionar as dinâmicas mentais invisíveis que os mantêm presos. Rumi, o mestre sufi, nos lembra que o caminho da verdade é uma jornada de metanoia espiritual, uma mudança radical da percepção, onde a luz invisível revela a arquitetura oculta do ser. Ao contemplar essa sabedoria atemporal, você começa a sentir a frequência espiritual da união com o divino, o pulso sutil que conecta todas as coisas. Esse é o convite para ir além, para transcender a sabotagem interna e despertar para a consciência superior que sempre esteve dentro de você. No silêncio profundo, onde a mente se aquieta e o coração se abre, surge a verdadeira cura da alma, aquela que não depende de condições externas, mas que brota da conexão íntima com o fluxo invisível da vida. O sufismo, com sua poesia mística e sua dança da alma, nos ensina que o amor divino é o remédio para a desconexão e o cansaço espiritual. E é nesse espaço sagrado que você pode finalmente sentir que encontrou a rota para casa, um caminho que transcende o sofrimento e as repetições, uma frequência espiritual
que ressoa com sua essência mais profunda. Esteja atento. A voz do silêncio está falando, e ela revela que a alquimia interior é o portal para a transformação verdadeira. Mas o que está escondido vai além do que os olhos podem ver ou a mente pode compreender. Existe uma chave que acessa camadas mais profundas da consciência, um ponto de inflexão, onde a memória cósmica se torna presente e a vibração do ser se eleva para níveis inimagináveis. Essa chave está oculta na dança sagrada entre a luz invisível e a sombra do ego. Uma dança que Rumi expressou em sua poesia como o encontro entre o amante e o amado. Você já sentiu essa tensão, essa chama secreta que pulsa dentro do seu ser, esperando para ser ativada? É esse fluxo interior que aguarda sua atenção, um convite para a jornada espiritual que nunca termina, para a expansão da consciência que continua a abrir portas invisíveis e infinitas. A dança da alma continua, e com ela, a expansão do despertar espiritual se aprofunda. Cada passo dado no caminho do sufismo é um convite para explorar as camadas ocultas da psique, para revelar o mistério da união com o divino em sua forma mais pura. Este caminho não é linear, não se pode medir com relógio ou calendário, pois é uma viagem interior que acontece na frequência do ser, na vibração que conecta você ao infinito. Rumi nos convida a mergulhar nessa experiência com o coração aberto, a permitir que a sabedoria mística se infiltre em cada célula do corpo, transmutando bloqueios em luz e desconexão em harmonia. É uma jornada que exige coragem, entrega e um despertar constante para a verdade que reside no silêncio interior. E quando você acessar o que está por trás disso, descobrirá que a sabedoria sufista é uma linguagem da alma que transcende palavras, um convite para a contemplação e a comunhão com o mistério divino. A rosa que Rumi canta não é apenas uma flor, mas um símbolo vivo da transformação alquímica que ocorre quando nos alinhamos com o fluxo interior. O despertar da consciência não é um evento isolado, mas uma frequência que se expande, uma vibração espiritual que ressoa em todo o seu ser e além. Você está entrando num campo vibracional, onde a luz do infinito encontra a sombra da dúvida e onde o silêncio se torna a voz mais alta. Prepare-se, pois essa jornada é uma viagem interior sem fim, um portal espiritual que se abre cada vez mais para aqueles que têm coragem de avançar. A dança da alma, que Rumi tão poeticamente descreveu, não é apenas um movimento exterior, mas uma transmutação alquímica profunda que acontece no âmago do ser. Pense na rosa e no mistério que ela encerra. Cada pétala representa uma camada da mente, da emoção, das memórias invisíveis que formam a arquitetura oculta da sua consciência. A sabotagem interna, vista com olhos espirituais, é um convite para penetrar nessas camadas, para desvendar o véu que esconde a frequência do seu ser verdadeiro. Imagine seu coração como um templo sagrado, onde o amor divino ressoa em ondas sutis, harmonizando o caos interno e trazendo uma sensação de unidade com tudo o que existe. Esse é o campo sutil, onde o sufismo atua, desvelando a linguagem da alma e ensinando que o caminho do coração exige não luta, mas entrega a vibração da vida. Quando olhamos para o sufismo, percebemos que seus mestres, como Rumi e seus seguidores, não falavam apenas de práticas externas, mas apontavam para uma realidade interior, onde o silêncio é a chave que abre portas para dimensões espirituais mais elevadas. O silêncio interior não é vazio, mas uma vibração intensa, uma frequência espiritual que ressoa com o universo. Essa frequência é a luz invisível que guia quem se sente perdido e desconectado, aquele que sofre com os bloqueios internos e padrões inconscientes que repetem ciclos dolorosos. Rumi nos lembra que a cura da alma não vem de forças externas, mas do alinhamento com essa chama secreta, da dança sagrada entre o coração e o divino, onde o ser se encontra consigo mesmo para transcender a sabotagem. Esse processo de transmutação interior se manifesta como um salto quântico na consciência, onde o corpo, a mente e o espírito se harmonizam em um fluxo contínuo. Você pode perceber que, apesar das resistências mentais e emocionais,
existe uma frequência espiritual que quer se expressar através de você. Uma voz da alma que espera ser ouvida. Imagine essa voz como uma melodia antiga, trazida pela brisa do deserto. Uma linguagem que não precisa de palavras para ser compreendida, mas que ecoa na memória cósmica do ser. Essa melodia é a essência do sufismo, que nos convida a viver a espiritualidade profunda através da experiência direta, da contemplação silenciosa e do amor incondicional que dissolve as barreiras internas. A sabedoria do sufismo é também uma ponte entre o antigo e o moderno, entre o misticismo e a ciência. Hoje, pesquisas em psicologia transpessoal e neurociência revelam que estados meditativos e práticas contemplativas ativam circuitos neurais que facilitam a reorganização dos padrões mentais inconscientes, permitindo que a alma expanda sua consciência e acesse níveis mais profundos de percepção. Esses achados científicos não fazem senão confirmar o que Rumi e seus mestres já sabiam, que o verdadeiro despertar espiritual é uma alquimia da consciência, uma dança entre o visível e o invisível, entre o corpo físico e a energia sutil que o sustenta. Assim, a prática do sufismo torna-se uma ferramenta poderosa para quem deseja romper com as dinâmicas mentais invisíveis que mantêm a sabotagem interna viva. Você pode começar a experimentar essa transformação agora mesmo, com uma simples presença no momento. Feche os olhos e sinta a pulsação do seu corpo, essa vibração que conecta cada célula à frequência do ser. Perceba como o ritmo da respiração pode ser um portal para o silêncio interior. Um campo onde o fluxo da vida circula livremente, dissolvendo as tensões que te impedem de avançar. Essa prática simples, mas profunda, é uma invocação à sabedoria do coração, uma abertura para o fluxo interior que Rumi descreve em suas poesias como a dança da alma que nunca cessa. Permita que essa dança desperte dentro de você, trazendo a luz invisível que cura e harmoniza, que liberta do condicionamento e do apego ao sofrimento. Mas há algo que ainda escapa à compreensão comum, uma camada mais profunda dessa sabedoria que está velada para a maioria. Essa camada é a memória cósmica que pulsa por trás da nossa experiência humana, a arquitetura invisível que sustenta a jornada espiritual. Rumi nos convida a atravessar esse véu, a ir além das aparências e mergulhar na essência da existência, onde o tempo e o espaço se dissolvem na unidade do todo. Esse salto quântico interior é uma experiência de alinhamento espiritual, que ativa a frequência do ser em sua mais pura expressão, conectando você ao campo sutil que vibra além das palavras e dos pensamentos. É um chamado para a expansão da consciência que transcende o conhecido e abraça o mistério eterno do despertar. Essa expansão, no entanto, não é linear nem previsível. Ela exige coragem para enfrentar as sombras internas, para olhar com amor e compaixão para os padrões inconscientes que causam sabotagem. É uma jornada que passa pela alquimia interior, pela transformação do chumbo do ego em ouro da iluminação espiritual. Cada passo nessa jornada é um ato de metanoia, uma mudança profunda na percepção que abre novos horizontes para a consciência. Rumi nos lembra que a verdadeira sabedoria sufista é um convite para essa transformação contínua, uma prática diária de entrega ao fluxo da vida, uma comunhão constante com a luz invisível que guia o caminho do coração. Você pode sentir agora, mesmo sem perceber plenamente, a frequência espiritual que pulsa dentro de você, essa vibração que conecta todas as coisas e que é a essência do sufismo. Essa frequência é a chave para romper com os bloqueios internos, para ativar a dança da alma e despertar para a unidade com o divino. Permita-se entrar nesse campo vibracional onde o silêncio interior se torna voz e onde a rosa e o mistério se encontram em perfeita harmonia. Essa é a porta para a verdadeira transmutação interior, para a cura da alma e para a expansão da consciência que você sempre buscou. E mesmo quando essa frequência parecer distante, saiba que ela está sempre presente, esperando que você a desperte com a coragem do coração aberto. A jornada do sufismo é, acima de tudo, uma viagem interior que nunca termina,
uma espiral ascendente que se abre em camadas infinitas da mente e do espírito. Rumi, com sua poesia e sabedoria mística, nos guia nesse caminho com amor e profundidade, mostrando que o despertar espiritual é uma dança sagrada, uma frequência que ressoa em cada célula do corpo e em cada batida do coração. Ao seguir esse caminho, você começa a desvendar os mistérios do amor divino, da unidade com o todo e da luz invisível que sustenta toda a existência. Esteja atento a essa dança, pois ela é o fluxo interior que renova, transforma e eleva sua alma a níveis de consciência que poucos alcançam. Prepare-se, pois a voz do silêncio continua a chamar, convidando você a ir além do que os olhos podem ver e da mente pode entender. Existe um segredo ainda maior, uma frequência espiritual mais alta, um portal que se abre para aqueles que têm coragem de avançar e abraçar a transmutação completa do ser. Essa frequência pulsa na arquitetura do invisível, na vibração do ser que conecta você à sabedoria ancestral, ao misticismo sufista e à luz do infinito. Você está no limiar dessa descoberta, e cada instante é uma oportunidade para aprofundar essa conexão, para deixar que a dança da alma desperte em sua plenitude e transforme para sempre sua jornada espiritual. A verdadeira dança da alma, como Rumi nos revela em seus poemas, é um movimento que vai além do espaço e do tempo. É a expressão viva da alquimia interior que dissolve as barreiras invisíveis da mente e do coração. Imagine por um momento que cada sombra que você percebe dentro de si não é um inimigo a ser combatido, mas uma parte sagrada do seu próprio ser, um espelho daquilo que clama por transformação. Essa sombra, essa sabotagem interna que tanto incomoda, é na verdade uma chama secreta, uma frequência espiritual oculta que espera ser reconhecida, compreendida e integrada. Rumi, o mestre Sufi, nos convida a abraçar essa sombra com o amor do coração desperto, a reconhecer nela a dança invisível da alma em processo de despertar, a rosa que floresce no silêncio da noite, trazendo consigo a promessa de uma luz invisível que não se apaga. Ao penetrar essa experiência, você descobre que a sabotagem não é uma falha, mas um portal para a expansão da consciência, um ponto de inflexão onde a arquitetura do invisível se revela, convidando a uma metanoia espiritual profunda. É nesse espaço sutil, entre a luta e a entrega, entre o conhecido e o mistério, que acontece a verdadeira transmutação alquímica do ser. A sabedoria do sufismo nos ensina que o caminho do coração exige não apenas a compreensão intelectual, mas uma vivência direta, uma imersão na frequência do ser que dissolve os condicionamentos coletivos e os modelos herdados da psique humana. Ao reconhecer essa dinâmica mental invisível com compaixão e presença, você começa a ativar um fluxo interior que ressoa com a memória cósmica, conectando sua vibração espiritual à sabedoria ancestral que atravessa os séculos. Imagine essa conexão como uma corrente energética que percorre seu corpo, uma luz invisível que pulsa no ritmo do amor divino, despertando a voz da alma para que ela possa dançar livremente, em harmonia com o todo. Essa dança é uma frequência espiritual que se manifesta no silêncio interior, um campo onde o ego deixa de resistir e começa a colaborar com a força maior que guia sua jornada. Rumi, em sua sabedoria mística, fala da unidade com o divino como uma dança sagrada, uma comunhão profunda entre o amante e o amado, entre a luz e a sombra, entre o que se vê e o que permanece oculto. Essa frequência não é apenas um conceito, mas uma realidade experiencial que você pode acessar, sentindo a vibração do ser elevar-se em ondas que transformam bloqueios em caminhos de luz e expansão. A ciência contemporânea, longe de negar essa experiência, começa a revelar as bases neurofisiológicas desse fenômeno espiritual. Pesquisas em física quântica e epigenética indicam que a consciência atua como um campo vibracional que pode influenciar a expressão genética e a reorganização das redes neurais, permitindo a abertura para novos padrões de percepção e comportamento. A neurociência transpessoal confirma que estados meditativos e práticas contemplativas
promovem a integração das camadas inconscientes da psique, facilitando a dissolução dos condicionamentos invisíveis que sustentam a sabotagem interna. Essa validação científica fortalece a ponte entre o antigo e o moderno, mostrando que o sufismo não é apenas uma tradição mística, mas uma sabedoria viva que ressoa na frequência do ser humano contemporâneo, guiando-o rumo ao despertar espiritual e à transmutação alquímica. Agora visualize-se envolvido por essa vibração profunda, um campo energético onde o silêncio interior se transforma na voz mais clara e potente. Inspire profundamente, sentindo a respiração como um portal para o invisível, para o fluxo interior que conecta você à luz invisível que permeia toda a existência. Ao expirar, libere com intenção as amarras dos padrões inconscientes, abrindo espaço para a ativação da chama secreta dentro de você. Sinta essa chama crescer, irradiando uma frequência espiritual que ressoa com o amor incondicional, a sabedoria do coração e a unidade com o todo. Esse é o convite do Mestre Rumi, uma chamada para viver a espiritualidade profunda através da presença consciente, da meditação sufista e da entrega ao mistério da vida. Mas o que está por trás dessa ativação é um mistério ainda maior, um segredo que poucos ousam explorar, pois requer coragem para atravessar o véu do conhecido e mergulhar nas camadas mais profundas da alma. Existe uma memória cósmica, um campo vibracional que sustenta a arquitetura do invisível, onde todas as frequências da existência se entrelaçam numa dança eterna. Essa dança é o pulsar do universo refletido no microcosmo do seu ser, uma vibração espiritual que transcende as limitações do tempo e do espaço, convidando você para um salto quântico interior, uma expansão da consciência que redefine seu lugar no cosmos e ativa sua luz interior em sua plenitude. Essa é a verdadeira alquimia do sufismo, uma transformação que não apenas altera sua percepção, mas reinventa o fluxo da sua existência. A jornada pelo caminho do coração que Rumi propõe é uma espiral ascendente, uma viagem sem fim pela dança da alma que ressoa em cada célula, em cada pensamento, em cada pulsação do corpo. Cada passo é um convite para ir além das aparências, para desvendar o mistério da união com o divino, que não é uma meta, mas um estado de ser que se manifesta na frequência do amor incondicional e da consciência superior. Essa frequência é a chave que destranca os bloqueios internos, que dissolve as sombras da sabotagem e ativa a vibração do ser em sua expressão mais pura e luminosa. Ao permitir que essa dança desperte dentro de você, você se torna parte do fluxo invisível da vida, uma voz no silêncio que canta a eternidade da alma. E quando você sente que essa frequência está despertando, saiba que existe um convite para ir ainda mais fundo, para atravessar portais espirituais que revelam camadas da psique antes inacessíveis. É nesse lugar que o sufismo se encontra com as tradições védicas, herméticas e gnósticas, unindo a sabedoria ancestral num campo único de conhecimento e transformação. Essa convergência cria uma arquitetura espiritual que sustenta a expansão contínua da consciência, ativando a frequência espiritual que conecta você à essência do infinito. É um chamado para a entrega total, para a meditação profunda, para a comunhão com a luz invisível que rege o universo e que se manifesta na dança da alma, no pulsar do coração e na voz do silêncio. Permita que essa vibração penetre cada aspecto do seu ser, que ela ative a transmutação interior que dissolve as barreiras da mente e do coração. Sinta a frequência do ser elevar-se em ondas contínuas que ressoam com a sabedoria sufista e com a alquimia da consciência. Essa é a jornada da metanoia espiritual, a mudança radical da percepção que abre um portal para o despertar da consciência superior. Você está entrando numa dança sagrada que nunca termina, numa vibração que transcende o tempo, o espaço e as limitações humanas, conectando você ao mistério eterno do amor divino e da luz invisível que brilha em seu interior. E mesmo enquanto essa frequência pulsa e se expande, há um campo ainda mais vasto a ser explorado, uma frequência espiritual
que aguarda sua coragem para ser descoberta. Uma memória cósmica que vibra no silêncio da alma. Uma dança da rosa e do mistério que transcende todas as formas e palavras. Você está no limiar desse campo, em um ponto de inflexão que pode transformar profundamente sua jornada espiritual. Cada respiração, cada batida do coração, cada momento de presença consciente é um passo para atravessar esse véu, para mergulhar na essência do sufismo e despertar a frequência do ser que sempre esteve latente dentro de você. Em um instante suspenso entre o ser e o não ser, onde o silêncio não é ausência, mas a mais profunda presença, reside a essência do ensinamento de Rumi, um convite urgente para transcender as ilusões da sabotagem que aprisiona sua alma. Imagine que tudo aquilo que você acreditava ser um obstáculo insuperável, um inimigo interno que trava sua vida, é na verdade a pulsação oculta da própria consciência buscando sua libertação. Essa sabotagem, esse autoimpedimento, não é uma falha, mas o chamado sagrado da alma para romper com os véus da ignorância herdada, para destrancar os portais da percepção e acessar a alquimia da consciência que transforma o chumbo das limitações em ouro puro de despertar. Rumi, o mestre das rosas e do silêncio, não oferece respostas fáceis. Ele revela a dança misteriosa entre sombra e luz, um salto quântico espiritual que convoca o buscador a uma metanoia profunda, uma revolução interior que desestabiliza o mundo conhecido e inaugura a frequência vibracional do ser verdadeiro. Visualize agora o jardim oculto dentro do seu ser, onde a rosa da alma floresce sob a luz invisível do amor divino. Cada pétala é uma camada do seu ser que se abre, revelando segredos ancestrais gravados na memória cósmica, códigos espirituais que atravessam milênios e culturas. Do sufismo à alquimia hermética, dos Vedas às profundezas da Cabala. Nesse espaço sagrado, a sabotagem se mostra não como um inimigo a ser vencido, mas como uma guardiã silenciosa que protege a passagem para níveis mais elevados da consciência. Rumi nos lembra que a verdadeira sabedoria não é confrontação, mas entrega, não resistência, mas fluidez, a dança sublime entre o amante e o amado, entre o ego ferido e a luz que o transcende. A frequência desse encontro é um campo sutil, onde a alma pulsa em sua máxima expressão. Um portal espiritual que convida você a transcender o condicionamento coletivo e acender a vibração da unidade com o todo. Neste momento, a ciência contemporânea ressoa com essa sabedoria milenar, revelando que a consciência é um campo vibracional, capaz de alterar sua própria arquitetura neural, que os padrões inconscientes podem ser reprogramados através de estados meditativos e da atenção plena. Laboratórios dedicados à neurociência transpessoal evidenciam que a alquimia da consciência é um fenômeno real, um fluxo interior que ativa a frequência espiritual e libera a mente das amarras invisíveis que sustentam a sabotagem. Essa convergência entre o misticismo sufista e a ciência moderna não apenas valida o caminho do coração, mas eleva o buscador a um novo patamar de entendimento, onde a transcendência deixa de ser uma crença e torna-se uma experiência vívida, uma chave energética que destranca os portais da alma e revela a luz invisível que sempre habitou em você. Sinta agora a respiração profunda que pulsa em seu peito, um ritmo ancestral que conecta seu corpo físico à frequência do ser. Ao inspirar, absorva essa vibração sagrada que permeia o universo. Ao expirar, solte as tensões, os condicionamentos invisíveis, as dinâmicas mentais herdadas que sustentam a sabotagem interna. Permita que a chama secreta da alma, essa rosa que floresce no silêncio da noite, se acenda com intensidade, irradiando luz e calor que dissolvem as sombras do ego. Essa prática simples, porém poderosa, é uma invocação à sabedoria do coração, uma ativação da arquitetura invisível do ser que Rumi tão profundamente ensinou, a dança da alma que nunca cessa, o fluxo interior que renova e transcende todas as limitações. Mas prepare-se, o que vem a seguir ultrapassa os limites do conhecido, do visível e do compreensível pela mente linear.
Existe um campo vibracional mais vasto, uma frequência espiritual tão elevada que só pode ser acessada por aqueles que possuem a coragem de atravessar o véu do ego e mergulhar no mistério absoluto. É nesse espaço que a memória cósmica se revela em sua plenitude, onde a dança sagrada entre a luz invisível e a sombra do ser se torna um salto quântico de consciência, uma expansão transcendental que redefine a sua existência e conecta você à fonte primordial de toda a criação. Esse é o chamado final do sufismo, uma convocação para unir-se à dança eterna da alma, para tornar-se um com a frequência do amor incondicional, da luz que jamais se apaga. E mesmo enquanto essa frequência vibra dentro de você, saiba que ela é apenas o início de uma viagem infinita, uma espiral ascendente que desdobra camadas e camadas da psique e do espírito. Rumi, com sua poesia imortal, nos guia nessa jornada, mostrando que o despertar espiritual não é um ponto final, mas uma transformação contínua, uma vivência diária da unidade com o todo, uma sintonia constante com a luz invisível que permeia toda a existência. Essa vibração é a chave mestra que abre o portal para a transmutação completa, para a cura profunda da alma e para a libertação das dinâmicas mentais invisíveis que sustentam a sabotagem. Ao permitir que essa dança desperte dentro de você, você ativa a frequência espiritual que ressoa com a sabedoria ancestral, o misticismo sufista e a luz eterna do infinito. Mas o mistério se aprofunda. Existe um segredo oculto na dança da rosa e do mistério, uma frequência espiritual tão pura que transcende todas as formas e palavras, um portal que só se abre para aqueles que possuem a fé indomável e a coragem absoluta para mergulhar nas profundezas do ser. Você está no limiar desse campo vibracional, num ponto de inflexão que pode redefinir sua existência, ativar a memória cósmica e elevar sua frequência para níveis nunca antes experimentados. Cada instante de presença consciente, cada batida do seu coração é uma oportunidade sagrada para atravessar esse véu, para desvelar a arquitetura invisível do seu ser e para despertar a luz invisível que arde no silêncio do seu interior. Essa é a dança da alma que nunca termina, a frequência espiritual que pulsa na eternidade, o chamado supremo do mestre Rumi para a sua transcendência. No âmago dessa dança invisível, onde o tempo se dilui e o espaço se curva diante da presença, o ensinamento de Rumi se desvela como um mapa cósmico para a alma que busca romper os grilhões da sabotagem interna. Não se trata de combater uma sombra externa, mas de abraçar o mistério sagrado que reside no silêncio profundo do ser, onde a dualidade se dissolve e surge a unidade primordial. Imagine seu interior como um templo antigo, cujas paredes são feitas de camadas de experiências, condicionamentos e memórias ancestrais, cada uma delas carregando uma frequência que influencia sua realidade. A sabotagem é a resistência dessa arquitetura invisível, um eco dos padrões inconscientes herdados que precisam ser trazidos à luz da consciência para que a verdadeira alquimia da transformação aconteça. Rumi, o místico das rosas e do deserto, ensina que o amor divino é a força capaz de penetrar essas camadas, uma energia vibracional que não julga, mas acolhe e transfigura. Essa frequência espiritual que pulsa no silêncio interior é a chave mestra que destranca os portais do autoconhecimento e da libertação. Ela se manifesta como uma dança sagrada entre o ego ferido e a luz eterna que habita o coração, uma melodia ancestral que ecoa na memória cósmica do universo. Quando essa melodia ressoa em sua alma, você é convidado a abandonar o jugo dos condicionamentos coletivos e a despertar para a consciência superior, para o estado de presença onde a sabotagem perde seu poder e a liberdade interior floresce em sua plenitude. A ciência moderna, com suas lentes refinadas, começa a captar os contornos dessa realidade sutil. Estudos em neurociência demonstram que a plasticidade cerebral permite a reorganização dos padrões mentais e que práticas contemplativas e meditativas, como as ensinadas pelo sufismo, ativam circuitos neurais associados à regulação emocional, à empatia e à consciência expandida.
A epigenética revela que nossos genes são influenciados não apenas por fatores externos, mas também pela qualidade da consciência e das emoções que cultivamos. Essa convergência entre misticismo e ciência reforça a legitimidade do caminho espiritual como um processo real e tangível de transformação interior, onde a sabotagem pode ser transmutada em sabedoria viva e a alma pode dançar livremente em sua frequência mais elevada. Agora convido você a mergulhar nessa experiência presente. Feche os olhos e perceba a pulsação do seu corpo, o ritmo da sua respiração, a vibração do seu ser que pulsa em sintonia com o universo. Visualize uma chama dourada acendendo-se no centro do seu peito, irradiando uma luz que toca cada canto da sua alma. Essa chama é a frequência espiritual do amor divino, a ativação da arquitetura invisível que conecta você à sabedoria ancestral do sufismo e à memória cósmica do ser. Ao inspirar, permita que essa luz penetre as sombras internas, dissolvendo os bloqueios e os padrões inconscientes que sustentam a sabotagem. Ao expirar, entregue-se ao fluxo interior, a dança da alma que Rumi tão profundamente celebrou em seus versos eternos. Mas há uma profundidade ainda maior, um mistério oculto que transcende o entendimento comum e convida você a atravessar o véu do conhecido. Existe uma frequência espiritual tão pura e elevada que somente aqueles que se comprometem com a entrega total podem acessar. É nesse campo vibracional que a memória cósmica se manifesta em sua plenitude, onde a luz invisível e a sombra se fundem numa dança eterna de criação e destruição, de morte e renascimento. Essa é a verdadeira alquimia da consciência, o salto quântico interior que redefine o seu ser e conecta você ao todo, uma frequência que vibra além do espaço-tempo e que é a essência do ensinamento de Rumi. A jornada espiritual proposta pelo sufismo é, portanto, um caminho sem fim, uma espiral ascendente que desdobra infinitas camadas da psique e do espírito. Rumi nos lembra que o despertar não é um ponto final, mas uma contínua dança entre a luz e a sombra, entre o conhecido e o desconhecido, entre o ego e o divino. Ao permitir que essa dança ocorra em seu interior, você ativa a frequência do ser em sua expressão mais elevada, uma vibração que ressoa com o amor incondicional, a unidade com o todo e a luz eterna que habita cada ser humano. Essa frequência é a chave para transcender os bloqueios internos e ativar a verdadeira liberdade espiritual, a cura da alma e a expansão da consciência que você sempre buscou. E assim, enquanto essa frequência pulsa e se eleva dentro de você, o convite permanece. Continue a explorar, continue a dançar com a rosa e o mistério, continue a abrir-se para as camadas invisíveis da sua existência. Porque o que está além da sabotagem não é apenas liberdade, mas a realização do propósito sagrado da alma, a expressão máxima da luz invisível que pulsa na eternidade. Você está diante de um portal sagrado, um ponto de inflexão que pode transformar sua jornada espiritual para sempre, ativando a memória cósmica e despertando a frequência do ser que habita em sua essência mais profunda. Esteja atento, pois a dança da alma continua, e seu chamado ecoa no silêncio do infinito. E nesse silêncio profundo, onde o mundo exterior se dissolve, você percebe que a sabotagem interna é, na verdade, um convite vibracional para acessar um campo invisível, uma dimensão oculta da consciência onde a alma habita sua mais pura expressão. Rumi, com sua voz ancestral, sussurra através dos séculos que a verdadeira libertação não é fuga, mas imersão, um mergulho na frequência espiritual que transcende o dualismo e revela a unidade oculta em todas as coisas. Imagine-se como o peregrino no deserto, caminhando entre as dunas do ego e da mente condicionada, até encontrar o oásis do silêncio interior, onde a rosa e o mistério se tornam um só e a dança da alma se transforma em pura luz. Essa luz não é algo distante ou inalcançável. Ela pulsa dentro de você neste exato momento, na vibração sutil que conecta cada célula ao cosmos, na arquitetura invisível que sustenta a trama do ser.
Ao despertar essa frequência, você ativa a alquimia interior que transforma os padrões inconscientes em sabedoria viva, dissolve os condicionamentos coletivos e reprograma a memória cósmica da alma. É um processo contínuo, uma espiral ascendente onde a consciência se expande e se eleva, rompendo com os ciclos repetitivos da sabotagem e abrindo caminho para uma existência alinhada com a luz invisível do amor divino e da unidade com o todo. Neste instante, sinta a energia que pulsa em seu peito, o ponto de inflexão onde o ego ferido encontra a luz da cura. Permita que essa energia se expanda em ondas, atravessando as camadas da mente e alcançando o silêncio que tudo contém. Essa é a frequência do ser em seu estado mais elevado, a dança sagrada entre a sombra e a luz que Rumi tão intensamente celebrou. Através dessa ativação, você experimenta a transmutação alquímica do ser, a transformação do chumbo das limitações em ouro da iluminação, um salto quântico interior que redefine sua relação com a vida e com o divino. Mas, como toda verdadeira jornada espiritual, essa não se limita a um ponto de chegada. Existe um campo ainda mais profundo, um mistério maior que aguarda ser desvelado. Uma frequência espiritual que transcende as palavras. Uma memória cósmica que pulsa na eternidade e convida você a atravessar o véu do conhecido para o desconhecido. É o convite para a comunhão absoluta com a luz invisível, para a entrega total à dança da alma que nunca cessa. A frequência do ser que vibra em sintonia com o infinito. Essa é a essência do ensinamento de Rumi. Um chamado para o despertar contínuo, para a expansão ilimitada da consciência e para a união eterna com o mistério sagrado que habita em você. À medida que você se aprofunda nessa frequência, sinta como a sabotagem perde seu poder e a liberdade interior floresce em sua plenitude. Você se torna o alquimista da sua própria alma, um mestre da luz invisível, um peregrino na jornada sagrada do despertar espiritual. Essa é a dança eterna da rosa e do mistério. A frequência que conecta você à sabedoria ancestral do sufismo, à memória cósmica do ser e à luz eterna do infinito. Permaneça atento a essa dança, pois ela é o fluxo interior que renova, transforma e eleva sua alma a níveis de consciência que poucos ousaram explorar. E mesmo enquanto essa frequência pulsa, o convite permanece aberto. Uma porta sempre entreaberta para novas camadas da alma, novos mistérios a serem revelados, novas frequências a serem ativadas. Você está na aurora de uma jornada infinita, onde cada instante é uma oportunidade sagrada para aprofundar seu alinhamento espiritual, para expandir a frequência do ser e para abraçar a luz invisível que pulsa em seu interior, convidando-o a dançar eternamente na dança da alma, na frequência do amor divino e na unidade com o todo. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento. Mas antes, escuta o que sua alma precisa ouvir agora. O deserto que parecia vazio há pouco, agora é um jardim secreto de significados profundos. O silêncio, antes só uma ausência, revela-se como o sussurro do amado, um chamado para dançar com o invisível. A dor que parecia castigo é, na verdade, um mensageiro divino, um alquimista que transforma o chumbo do medo em ouro da luz interior. O vazio, que assombrava sua jornada, torna-se o espaço sagrado onde a rosa da alma desabrocha, onde cada pétala é um mistério, um segredo antigo que pulsa em sintonia com a frequência do ser. Essa é a dança eterna do sufismo, onde o fim nunca chega, pois cada passo é um novo começo, cada suspiro, uma renovação do amor que tudo permeia. Agora, para selar essa jornada com um compromisso vibracional, deixe uma chave verbal mística. Comente aqui abaixo: eu danço com o invisível. Se sentiu sua alma despertando para além da mente, se esse encontro tocou a essência do seu ser. Essa frase é um selo, uma iniciação silenciosa que conecta você ao círculo sagrado dos buscadores do coração. Se algo dentro de você reconheceu esse chamado, considere acolher esse espaço, não como quem segue um canal, mas como quem adentra um jardim secreto, onde o amado sussurra em cada vídeo, em cada palavra,
em cada silêncio compartilhado. Inscreva-se e torne-se guardião dessa luz invisível, pétala viva do jardim de Rumi. Se você chegou até aqui, saiba, não é comum. Você é raridade nesse mundo barulhento. Você é aquele que escuta a música que outros não ouvem. Por isso quero te oferecer algo que não entrego a qualquer um. Chamo essa prática de o sopro da alma para além do tempo. Encontre um lugar tranquilo, onde o silêncio seja seu aliado. Sente-se com a coluna ereta, a mente tranquila e feche os olhos suavemente. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar preencher seu corpo, expandindo o peito e a alma. Ao expirar pela boca, imagine que solta todos os padrões invisíveis que bloqueiam sua luz, como se soprasse para fora uma fumaça escura que se dissipa no ar. Agora, visualize um giro suave dentro de seu coração, como a dança dos derviches, uma rotação lenta e compassada que ativa a chama secreta da alma. Em silêncio, mentalize a frase: amor é o caminho que nunca termina, e eu sou a dança eterna. Permaneça nessa vibração por pelo menos 7 minutos, sentindo cada giro despertar camadas profundas da consciência, ativando a frequência espiritual do amor divino. Para finalizar, entregue-se ao silêncio interno por mais 2 minutos, permitindo que a energia circulante se assente e se integre profundamente. Pratique o sopro da alma para além do tempo, nesta noite, como um selo vivo do que experimentou aqui. Deixe que a dança interior continue em você, que a rosa floresça em seu jardim oculto e que a luz invisível do amado guie cada passo. O amado dança em silêncio e, às vezes, ele te encontra em vídeos como este.